Se você tem metas, principalmente de longo prazo, aprender a construir um orçamento pessoal e utilizá-lo é um ponto essencial para conseguir alcançar estes objetivos pessoais, com segurança financeira, é claro. Dito isso, a Life Money traz em primeira mão um apanhado completo para se organizar financeiramente do início ao fim da sua carreira. Preste bastante atenção e não espere para colocar em prática, ok? Saudações, meus queridos! Prontos para o Life Money de hoje? O tema vai ser administração financeira e principalmente dicas para alcançar todas as suas metas de vida. Vamos lá? Imagine uma situação em que você ganha um aumento salarial e naturalmente já começa a pensar nas possibilidades de gasto. Com esse pensamento, a tendência é se descontrolar e acabar endividado. Então vamos começar por diferenciar essas mentalidades. Imagine duas pessoas, uma com salário líquido de R$ 2.000 e que economiza 40% de todo o seu salário. Agora, comparamos ela a uma segunda pessoa que recebe R$ 4.000 e não consegue economizar. Certamente, economizar mensalmente 40% de R$ 2.000 proporcionará R$ 800 todos os meses e, ao final de um ano, você terá acumulado quase R$ 9.600, não incluindo abono de férias, 13º, salário ou outras rendas. Enquanto que uma pessoa que não tem controle dos seus gastos terá algo próximo de zero. Muitas pessoas pensam que checar o orçamento pessoal é o mesmo que conferir o saldo na conta bancária. No entanto, trata-se de um planejamento mais amplo e de longo prazo, que relaciona as despesas futuras com as receitas. Além disso, facilita a tomada de decisões sobre viagens, cursos, investimentos e quaisquer outros tipos de gastos. Então, chegamos ao questionamento: para que serve o orçamento pessoal? Bom, ele é uma ferramenta que auxilia no controle dos seus gastos e receitas. Com ele, você terá uma ótima visão dos desequilíbrios que possam lhe deixar em situação de dívida. Então, você registra sua previsão de receitas e despesas em determinado período. Para que você tenha uma análise completa, é necessário um planejamento pessoal. Como resultado, você alcançará suas metas financeiras e isso possibilitará quitação de dívidas, pagamento das contas em dia, comprar uma casa ou um carro e multiplicar o seu patrimônio. Para iniciar, é necessário que você pense em como fazer o orçamento pessoal. Pense que precisa ser de fácil acesso e revisão. Hoje temos uma infinidade de aplicativos que podem te auxiliar na gestão do seu orçamento, então não convém fazer em um caderninho. Em primeiro lugar, defina o prazo do seu orçamento pessoal. Defina o período a ser acompanhado. O ideal é que seja feito por no mínimo um ano. Mas se você tem planos de longo prazo em mente, o ideal é fazê-lo considerando todo o tempo de duração do seu plano. Então, se fará um curso de 3 anos que requer investimento financeiro, considere os 3 anos. Monte considerando mensalmente. Então, se for um fluxo de 4 anos a partir de 2021, por exemplo, você colocará janeiro de 2021, fevereiro de 2021, até dezembro de 2025. Depois, estime todas as receitas líquidas que você terá no período. Se você é assalariado, procure qual é o valor que você recebe em conta. Abono de férias e 13º não devem ser esquecidos. Agora, se sua empresa paga participação nos lucros, seja bastante pessimista. Este é um valor variável e que pode fazê-lo tomar decisões erradas. Agora, estime suas despesas. Um dos pontos fundamentais para economizar é a escolha de um cartão de crédito e conta bancária sem taxa. Inclusive, temos ótimas dicas, vou deixar na descrição, ok? Use categorias para classificar as despesas, assim ficará mais fácil identificar o que você pode cortar. Aqui eu utilizo 3 categorias: básico, finanças e geral. Você pode escolher o percentual de renda que deve ser destinada a cada categoria. Um grupo muito bom é o 50, 20, 30. Trata-se de 50% para gastos básicos, 20% para finanças e 30% para gastos gerais. Então, supondo um salário líquido de R$ 2.000, teremos a seguinte destinação: gastos básicos R$ 1.000. É importante que você enquadre os seus gastos básicos em até R$ 1.000, ou seja, tudo relacionado à sua sobrevivência, considerando aluguel, condomínio, água, luz, alimentação e gastos emergenciais com saúde. Mas é o básico mesmo. Por mais que aquele sushi ou churrasco com os amigos que você adora também seja alimentação, não entra nesse grupo. Os gastos com finanças somariam R$ 400. Trata-se da construção de sua saúde financeira.
Aqui inclui a criação de reserva de emergência e pagamento de dívidas. Então, se você tem uma dívida financeira, já saberá a parcela máxima que poderá negociar. Se a condição para pagamento à vista for muito boa a ponto de considerar tomar um empréstimo para pagá-la, confira o nosso artigo que vai te fazer entender quando vale ou não a pena fazer isso. Também estará na descrição. Por fim, os gastos gerais somariam R$ 600. Os 30% que sobraram são mais livres para você moldar os seus planos e nível de conforto que deseja. Aqui entram as despesas gerais como telefone, internet, passeios, cineminha, academia, estudos e vários outros gastos. Sacrifique seu conforto caso a categoria de despesas básicas e finanças necessitem de valores maiores do que os estipulados. Você precisará adiar um curso ou faculdade, por exemplo. Se analisar bem, fica difícil cursar uma graduação com apenas R$ 600 mensais. Nesses casos, o melhor é procurar bolsa de estudos ou formas de financiamento estudantil cujas parcelas caibam no seu bolso. Um questionamento frequente é se a inflação impacta o orçamento pessoal. Bom, a inflação é uma taxa que terá impactos tanto nas suas receitas quanto despesas. Teoricamente, esses impactos se anulam, então não precisa complicar o seu orçamento aplicando inflação, ok? Agora vamos à análise de orçamento pessoal. Em posse de todos os valores lançados, some os saldos das suas contas bancárias, dinheiro físico e em contas de investimentos. Então, esse será o seu saldo inicial. Aplicando isso em uma fórmula simples, calcule o saldo mensal, que são as receitas menos as despesas. Próximo da célula de saldo para o mês 1, some o saldo do mês 1 ao saldo inicial. Depois some o saldo do mês 2 ao saldo acumulado até mês 1. E, por fim, siga consecutivamente até o último mês da sua projeção. Para quem achou complicado, basta você colocar a fórmula para calcular o saldo acumulado no mês 2 e arrastar a fórmula até o final. Pronto, você verá todos os meses do seu orçamento, tendo noção de meses de atenção, se uma nova despesa cabe no seu bolso ou se é preciso apertar um pouco mais as contas. Por fim, você não precisa usar a regra 50, 20 e 30. Porém, você precisa encontrar uma equação válida para a sua estrutura de vida. Por exemplo, se mora com seus pais e não se preocupa com gastos básicos, você acaba dispondo de uma maior liberdade de escolha. Agora, se seus gastos básicos representam um percentual maior da sua renda, por exemplo 70%, pense nas alternativas para diminuir esse valor ou aumentar a receita como freelancer ou horas extras, se sua empresa pagar. Tenha em mente que quanto maior forem os seus gastos básicos em relação à sua renda, maior será a necessidade de investir em você para ascender em qualidade de vida. Se você está nessa condição, procure saber o que é necessário para ser promovido no seu atual emprego. Aliás, busque se especializar com cursos gratuitos e treinamentos que sua empresa oferecer. Bacana? E vamos ao próximo passo de toda essa ornamentação, que é a reserva financeira. Diante de muitas demandas urgentes que podem ocorrer em sua vida, como desemprego, diminuição de renda, acontecimentos negativos em geral, precisamos abordar a importância de se construir uma reserva financeira, literalmente para emergências e para estar seguro diante delas. Certamente, pode ocorrer em sua vida uma necessidade financeira urgente ou até mesmo uma boa oportunidade que você não aproveita por não ter dinheiro disponível. Outra situação muito comum é o desemprego. Isso pode acontecer por mais seguro que se sinta no emprego. Então, a reserva financeira te deixará mais despreocupado, pois trata-se de um dinheiro para situações emergenciais. E como construir essa reserva financeira? Bom, inúmeras situações podem estar acontecendo com sua renda mensal total. De repente, você está conseguindo poupar até um bom dinheiro, mas guarda ele embaixo do colchão, não obtendo um bom rendimento. Pode ser também que você não esteja conseguindo juntar nem um real. Ainda nessas situações, às vezes você até economiza um dinheiro, mas considera ser tão pouco que acha que não vale a pena reservá-lo. Independente da situação em que você estiver, existem alguns passos que possibilitam a construção da sua reserva de emergência, mesmo que seja do zero. Primeiramente, guarde o seu dinheiro assim que receber. Recomendamos que você guarde a quantia que planejou para a reserva assim que receber os seus rendimentos. Assim não gastará com outras despesas, principalmente as desnecessárias. Para saber o quanto você deve ter de reserva financeira, o primeiro passo é fazer um levantamento dos seus gastos mensais totais. Isso inclui todos os gastos fixos e variáveis, e também os supérfluos e as possíveis emergências.
Outro método, e mais indicado, é que você crie uma reserva que te assegure por pelo menos 6 meses. Imagine que, sendo assalariado, por mais estável que seja o seu emprego, existe o risco de perdê-lo. Muitos contam com acerto, FGTS e seguro-desemprego, porém a empresa pode fechar e não cumprir com suas obrigações. Então, para se assegurar, levante os seus gastos mensais e multiplique por 6. Por exemplo, se os seus gastos mensais totalizam R$ 800, o ideal é que você construa uma reserva mínima de R$ 4.000. Caso você seja autônomo, o valor mínimo indicado para sua reserva de emergência dobra, representando 12 meses dos seus gastos. Não conte apenas com a estabilidade do seu negócio, pois aspectos não controláveis como o Covid vêm dando lições em muitos empreendedores. Aplique em operações com resgate imediato. Se tratando de emergência, você precisará do dinheiro instantaneamente. Porém, é um valor que você pode não precisar, e se ficar parado na conta corrente, ele desvalorizará devido à inflação. Então, veja fundos sem risco e com resgate imediato, ou D+1. O dinheiro estará disponível um dia útil após solicitado o resgate, ou até mesmo a poupança. Se possível, utilize o cartão de crédito para suprir pequenas emergências, assim não precisará resgatar a sua reserva criada. É necessário disciplina para construir a sua reserva financeira. A disciplina de construir a sua reserva inclui principalmente seguir o compromisso de poupar todo mês até que alcance o seu objetivo. Seguindo a recomendação de poupar no mínimo 10% dos seus rendimentos no momento do recebimento, você adquire disciplina com essa ação. Essa disciplina vai te direcionar para o mais importante, evitando que haja gastos do dinheiro da reserva em coisas que não são necessárias e muito menos urgentes. E será que existem riscos na reserva financeira? A resposta é não. Não há riscos em se ter uma reserva de emergência alocada em um produto seguro, ou pelo menos esses riscos são extremamente baixos. O mais importante da reserva não é rentabilidade, e sim segurança. Existem produtos propícios para a renda fixa que proporcionam esse objetivo. Lembrando que também representa um risco você não saber com o que gastar a sua reserva. Esteja atento para o que realmente é uma emergência, ou pode acabar gastando seu dinheiro com algo desnecessário. Se usar essa reserva para trocar de celular ou comprar um tênis novo, pode faltar recurso para um procedimento médico, por exemplo. Então, planeje seus gastos. É importante que você tenha uma visão por prazo dos gastos imagináveis e dos que já são garantidos. Se possível, coloque uma meta para cada um dos seus gastos e elimine os que não forem necessários no momento. Em um cenário positivo de gastos, bem planejados, pode ser que sobre dinheiro, podendo esse também fazer parte do montante da reserva de emergência. Por fim, reponha o dinheiro depois de ser utilizado. Não quer dizer que você deva gastar esse dinheiro. O recurso da reserva é para estar disponível, porém é exclusivamente para ser gasto em uma boa oportunidade ou em algo emergencial. Caso realmente necessite utilizar esse recurso, você deve repor o que foi gasto. Dessa forma, você mantém a sua reserva lhe permitindo condição de arcar com essas emergências, que muitas vezes são imprevisíveis. Agora que já sabemos como criar a sua reserva financeira, também vamos trazer informações de como utilizá-la, com investimentos mais comuns e de fácil entendimento. Porém, antes de mais nada, você deve observar 3 detalhes importantes sobre as opções para a sua reserva de emergência. A primeira delas, segurança. Em primeiro lugar, para guardar um dinheiro que vai te salvar em situações emergenciais, você vai querer segurança. Ao escolher um produto de investimento na renda fixa, procure saber se existe cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo vai repor seu investimento em um valor de até R$ 250 mil, caso a instituição que deve a você venha a falir. Em segundo lugar, a rentabilidade, porque além de segurança, você também deve buscar por uma boa rentabilidade. Porém, precisamos te avisar que esses produtos não têm rentabilidade alta, justamente por serem de baixo risco. Mesmo assim, entre as opções existem rentabilidades que são mais vantajosas que outras. E em terceiro lugar, a liquidez. Em suma, você vai querer que um dinheiro destinado para a emergência esteja disponível a qualquer momento. Um investimento com alta liquidez significa você ter o dinheiro na mão quando precisar. Então fique atento à liquidez de seu investimento, escolhendo os que deixem o dinheiro sempre acessível. Sabendo disso, agora podemos ir para as opções, começando pela mais comum, a poupança. Em primeiro lugar,
A poupança oferece muita facilidade tanto para juntar quanto para resgatar o seu dinheiro. Além disso, é um dos produtos mais seguros do mercado financeiro, ao mesmo tempo que tem essas características como liquidez diária, facilidade para aplicar o seu dinheiro e garantia do FGC. E se quer saber mais sobre poupança, acesse nosso artigo especializado, o link estará na descrição. Também temos o Tesouro Direto Selic. Primeiramente, o governo federal precisa de dinheiro para financiar segurança, educação, saúde e outros serviços. Por isso, uma das formas que o governo consegue recursos é vendendo títulos públicos. Então esses títulos são vendidos para pessoas físicas como se fosse um empréstimo que o governo faz, e em troca desse dinheiro que você emprestou, o governo lhe paga juros por isso. No caso do Tesouro Selic, os juros pagos por este empréstimo são os da taxa Selic e a aplicação tem as seguintes características: liquidez diária, 100% garantido pelo Tesouro Nacional. O resgate do valor investido mais juros pode ser no momento do resgate ou no vencimento do título. Resgate em D+1, você solicita o dinheiro hoje e recebe em um dia útil. E também é a aplicação de menor risco no Brasil, ok? Em seguida, temos os CDBs com liquidez diária. Os CDBs são títulos privados emitidos pelos bancos para conseguir recursos que financiem atividades como a de crédito, por exemplo. Em outras palavras, você deposita a prazo a partir de um valor mínimo exigido pelos bancos. No final, você recebe o seu investimento mais uma taxa de juros referente ao tempo de aplicação. Porém, para um CDB ser vantajoso, ele deve render no mínimo 100% do CDI, que são certificados de depósitos interbancários emitidos pelos bancos para regularem os empréstimos entre si. Diante disso, você sempre deve consultar a rentabilidade de um produto em relação a outro. Nele, você encontra garantia do FGC. Em geral, os bancos exigem aplicações mínimas de R$ 1.000 e existe um risco maior por depender de instituições financeiras. Na próxima colocação, temos os fundos de renda fixa DI. Antes de mais nada, vamos explicar os fundos de investimentos. Trata-se de uma união de recursos de vários investidores para a compra de ativos diversificados. Um gestor emite cotas e desse modo surge o capital para comprar esses ativos, formando o fundo. O fundo de renda fixa DI é um dos mais comuns e pode ser feito a partir de bancos ou corretoras. É obrigatório que a grande maioria dos ativos que fazem parte do fundo DI estejam atrelados ao CDI ou à Selic. Isso quer dizer que a rentabilidade do fundo tende a acompanhar a taxa do CDI, podendo ficar um pouco abaixo devido a algumas cobranças. E nesse tipo de investimento você encontra investimento administrado por um gestor, podendo ter cobranças por esse serviço, rentabilidade diária, geralmente apresentam liquidez diária ou até imediata. O resgate é comumente feito em D+1. Em geral, é exigida a aplicação mínima de R$ 100 e o risco é baixo. E por fim, depois de todos esses investimentos e estratégias, chegamos ao tema de aposentadoria. Você já pensou em fazer esse plano? O Brasil não é um país culturalmente forte em finanças pessoais, o que certamente converte para o fato de só nos preocuparmos com a aposentadoria quando estamos muito próximos de pendurar as chuteiras. Acontece que muitos falharam em planejar a sua aposentadoria e estão sendo cobrados agora. Em suma, a renda não cobre todas as despesas e faz com que vários brasileiros continuem trabalhando depois de aposentados. Segundo a pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e pela Conf, 42,3% dos aposentados entre 60 e 70 anos continuam trabalhando após se aposentar. Claro que não é um problema continuar trabalhando, mas precisar continuar por falta de renda é uma situação complicada. Pense comigo, o que será de mim quando eu não puder mais trabalhar? Então preste bastante atenção para aprender como montar o seu plano de aposentadoria. Em primeiro lugar, quando fazer esse plano? Você deve começar a planejar e aplicar imediatamente. Pode ser assim que o vídeo acabar. A verdade é que quanto antes você se planejar e começar a depositar melhor, mais fácil fica arcar com os investimentos e a independência financeira. Se você tem 20 anos hoje e pensa em se aposentar aos 50, então serão 30 anos de aplicações. Isso exigirá um valor de depósito mensal muito inferior do que o do mesmo plano aos 30 anos, por exemplo. Lembrando que acima dos 30 anos já é complicado, porém é melhor do que não ter reservas.
Agora, como montar esse plano? Primeiramente, para se montar um plano de aposentadoria, você precisará pensar nas idades. Por exemplo, com que idade pretendo me aposentar? Por quanto tempo quero fazer saques mensais? Durante quantos anos eu contribuirei? Logo após levantar esses números, você precisará definir qual o valor mensal que receberá após se aposentar. Mas para uma simulação de plano de aposentadoria, irei supor o plano de aposentadoria da Maria. Maria tem 20 anos, está empregada e recebendo R$ 1.380 líquidos. Ao ver que seria interessante planejar a sua aposentadoria, estipula os seguintes critérios. Ela quer se aposentar aos 55 anos de idade, que são 35 anos de investimento. Receberá até os 85 anos, que são 30 anos de recebimento. E ter uma aposentadoria de R$ 7.000 mensais. Visando os juros trabalhando a seu favor, Maria verificou as taxas que o seu banco concedia e ela optou por Tesouro IPCA mais 4,19%, sendo que o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é calculado mensalmente pelo IBGE. O IPCA médio nos últimos 20 anos é de 6,51%. Somando aos 4,19% a serem remunerados, totalizaria 10,7% ao ano, por exemplo. Agora, é preciso calcular quanto Maria terá juntado até os 55 anos, para poder lhe pagar R$ 7.000 por mês até os 85 anos, que são 360 meses. Lembrando que se você não sabe fazer esse cálculo, disponibilizamos um link na descrição para você simular. É só preencher as lacunas com os valores especificados e pegar o resultado, tá ok? Logo, Maria precisará de R$ 783.856,20. Certamente, dividindo esse valor por 360 meses, encontrará algo próximo a R$ 2.000, mas é preciso considerar os juros de 10,7% ao ano sobre esse valor total. Sabendo qual é o montante necessário daqui a 35 anos, você precisará descobrir qual é a aplicação mensal. No caso de Maria, apenas R$ 195,62. Lembrando que a simulação deste cálculo também estará na descrição. É importante ressaltar que a reserva para a independência financeira deve representar 20% da sua receita líquida, então tente criar um plano que não comprometa mais que este valor. Maria recebe R$ 1.380, vezes 20% é igual ao valor de R$ 276. Isso mostra que é muito viável fazer este plano aplicando 20% da sua receita líquida. Pense bem, a taxa usada no exemplo não foi boa, pois é possível encontrar opções com melhores condições. É muito fácil encontrar opções melhores em corretoras, o que potencializa ainda mais a sua aposentadoria. Então não deixe de simular para entender melhor os valores e começar agora a sua reserva de aposentadoria. Gostou do nosso super conteúdo sobre as reservas financeiras? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Qualquer dúvida, estamos à disposição em nossas redes sociais. Um abraço da equipe Life and Money e até a próxima!